Boa noite, você que está nos acompanhando. E hoje uma convidada... Macena, estava com saudade de você, Macena. Eu também estava de você, Lu. A última vez que você esteve aqui com a gente, acho que foi em março, por aí, né? Foi por aí. Já estava com saudade dessa casa, é muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. Ao Michel também, que está te acompanhando hoje no teclado. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Hoje a Macena vai cantar mais, daqui a pouquinho vai participar também sobre o tema de hoje. Boa noite para você que está nos acompanhando. Você que é o nosso amigo no Facebook, está aparecendo na sua tela, você já sabe qual é o tema de hoje. Hoje vamos conversar sobre intolerância na internet. Você já pode dar sua opinião. Eu quero saber se você é uma pessoa que tolera os comentários que às vezes não te agradam muito. Você é uma pessoa tolerante nas redes sociais? Então, comenta pra gente, dá a sua opinião. Mas antes eu tenho alguns recados especiais aqui. O nosso estudo bíblico Resgate da Verdade. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, é só acessar o nosso blog novotempo.com/conexão. Saiba como adquirir esse presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão. E também a nossa revista parceira da nossa casa publicadora, Conexão 2.0. Se você ainda não fez assinatura, não perde tempo, conexão20.com.br. Hoje vamos falar sobre intolerância na internet. Eu quero apresentar os meus convidados. Tamires, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Lu, tudo? Seja bem-vinda, primeira vez aqui no Conexão. A Tamires é estudante de jornalismo, não é isso, Tamires? Isso mesmo. Certo, você estuda no UNASP, que é uma das nossas universidades aqui no estado de São Paulo. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Temos também o professor Luiz Fernando aqui com a gente hoje. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo que também, bem. Inclusive, você é professor da Tamires, Sou né? Sou professor dela, exatamente. Também é professor do NASP, lá no Engenheiro Coelho. Professor, quais são as disciplinas que você ministra lá no curso de comunicação? Bom, minha especialidade é jornalismo impresso, né? Então, mas eu dou várias disciplinas também, algumas teóricas, outras práticas. Certo. O doutor em comunicação está participando aqui hoje com a gente, conversar sobre esse tema que é polêmico, hein, gente? Quero sua participação aí, interage no nosso Twitter, no nosso Facebook também. E quem está aqui com a gente é o professor Alberto Neri também, de uma das nossas instituições. Tudo bem, pastor? Eu tenho essa crise, viu, Albertinho, quando você vem aqui no Conexão, que o Albertinho, ele é pastor e ele é professor do curso de psicologia. Eu também tenho essa crise, assim, de vez em quando, não tem problema. Então tá tudo certo, né? Tudo certo. Estou lá trabalhando no NASP agora, esse ano, né, lecionando no curso de psicologia, algumas disciplinas também em outros cursos, está sendo uma experiência bem legal. Aproveito, né, para deixar um abraço para os meus alunos que estão aí assistindo. Muita gente assiste o Conexão aqui. Sim. E quero aproveitar para deixar um abraço, antes que eu me esqueça, para os meus sobrinhos que estão me assistindo hoje, Theo, Marília e Flávia, e para os meus filhos Pedro e Júlia. Tá todo mundo em São Paulo, capital? Todo mundo em São Paulo assistindo lá na net, então um abraço para eles. Ótimo. E é o seguinte, gente, durante essas 2 últimas semanas, uma situação que aconteceu repercutiu muito nas mídias e nas redes sociais também, que foi a situação que todo mundo ficou sabendo, né, que a mídia divulgou bastante, de uma torcedora do Grêmio, que, pode jogar a foto na tela, Dani, a torcedora do Grêmio, que chamou o goleiro, né, do time adversário de macaco. Essa situação tem repercutido muito, inclusive a vida da torcedora já não é mais a mesma por conta dessa repercussão, né? Eu quero saber se vocês são pessoas tolerantes no dia a dia de vocês. Antes da gente falar sobre as redes sociais, no dia a dia de vocês, Macena, você, por exemplo, é uma pessoa tolerante? Você sabe que isso é uma pergunta interessante, porque a intolerância parece que está tão incutida, às vezes, no nosso dia a dia, que se eu dissesse para você, não, eu sou super tolerante a tudo, eu acredito que eu não estaria sendo verdadeira. Porque algumas vezes, pensando nisso que você está me perguntando, eu passo a ver que algumas vezes eu sou intolerante com algumas questões, sim. Então, se eu dissesse para você, não, eu sou tolerante a tudo que vem a mim, eu estaria, de certa forma, com certeza, mentindo. Porque eu acho que a intolerância parece que cada vez mais está fazendo parte do nosso dia. E isso não é só com pessoas, é em tudo que a gente vê, a gente já expressa logo a nossa intolerância pelo que é novo, entendeu? Então, eu acredito que em algumas questões eu sou intolerante. Infelizmente, preciso mudar isso em mim. E, às vezes, passa desapercebido esse ato de intolerância. Será que essa é uma tendência da nossa sociedade? As pessoas serem mais intolerantes por conta do excesso de trabalho, né? Todo mundo está com o tempo meio corrido. Será que essa é uma tendência social? Na verdade, ninguém gosta de ser contrariado. Nunca, né? Não é só na nossa sociedade. Acho que isso é histórico. E a intolerância ela é fruto disso. Quando a gente não consegue lidar com uma frustração,
com algo que nos contraria, a gente acaba sendo intolerante. Então é um fenômeno que você vai encontrar acontecendo na história desde sempre, né? Seja na perspectiva bíblica ou qualquer outra perspectiva histórica que você procure como base, você vai ver a intolerância se manifestando. Talvez a grande diferença é a maneira através da qual ela se manifesta nos dias de hoje. Certo. E qual que é a relação da intolerância com o preconceito, Luiz? Existe uma relação? Olha, primeiro quero responder que eu acho que eu sou tranquilo, tolerante. Você é tolerante. Então, mesmo nas redes sociais, às vezes a gente recebe muito material que não gosta e tudo mais, mas eu procuro manter a calma. Respira fundo. Contar até 3, às vezes até 10, né? Porque às vezes a gente, no afã de responder aquela coisa que você não gostou, você acaba escrevendo coisas que depois vai se arrepender. Então, quando você lê alguma coisa assim na internet, por exemplo, a gente dá uma segurada, dá uma refletida e depois responde com mais calma, com mais tranquilidade. Eu acho é uma saída para você não comprar briga à toa, né? Principalmente na internet, que é um local... Mas, enfim, em relação ao preconceito, no sentido... completo da palavra, de pré-julgamento, né, de pessoas, de coisas, eu diria que não tem preconceito. É claro, as pessoas também confundem muito a questão do preconceito. Por exemplo, você gosta de música sertaneja? Vão perguntar para mim, não gosto. Sim, mas você é preconceituoso porque você não gosta daquela música. Não gosto. Com gosto, não né? gosto e pronto, não posso gostar? Não gosto. Isso não é um preconceito, né? Quer dizer, então, assim, eu acho que em relação a preconceito mesmo, eu sempre procuro me policiar para evitar ter qualquer tipo de preconceito. Às vezes, né, quem sabe, pode acontecer. Mas existe uma relação entre o preconceito e a intolerância? Com certeza, eu acho que total, né? Quer dizer, quem é preconceituoso vai ser intolerante, né? Na minha percepção, porque a intolerância é como ele falou, você não admite, né, ser contrariado e não admite também que as pessoas tenham outras opiniões diversas da sua, né? Ou pelo menos não consegue conviver com essas opiniões diversas, né? E naturalmente, para evitar isso, você vai procurar pessoas no seu círculo de amizade, de conhecidos, que pensem como você, né? E curiosamente curiosamente eu sempre tive amigos que de alguma forma pensavam diferente de mim, né? Nas questões políticas, questões profissionais também, e eu sempre convivi bem com isso. Então varia, eu acho, de pessoa para pessoa, né? Certo. Agora, Tamires, você que é um internauta assídua, né, e pôde acompanhar de perto a repercussão desse caso da torcedora do Grêmio, como que você avalia? Como que você viu a repercussão desse caso durante todas essas 2 últimas semanas aí? Viralizou, né? Não tem como negar que viralizou, porque coisa ruim viraliza. Infelizmente, essa é a verdade. E se fosse uma coisa boa que ela tivesse dito a respeito do jogador, não teria viralizado. Né? As pessoas gostam de ver, muitas vezes, esse sofrimento do outro, toda essa questão do preconceito se torna um palco, né? Se torna um espetáculo para muita gente assistir. E é muito triste ver isso, porque ela agiu, sim, de forma errada, mas ele, com certeza, não ia estar atirando pedras nela. Né? Eu li umas declarações bem violentas contra essa torcedora. E essas pessoas que estão escrevendo essas declarações estão sendo preconceituosas com ela, do mesmo jeito que ela foi com o jogador. Pois é, esse senso de justiça que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, porque da mesma forma que ela foi infeliz no pronunciamento dela, agora as pessoas das redes sociais se pronunciam no mesmo nível que ela, né? O que é isso? É um espelho? As pessoas são motivadas a reagirem da mesma forma da situação que está sendo divulgada? Como que a psicologia social, por exemplo, explica isso? Você sabe que tem uma das explicações que a psicologia social provê para o fenômeno do preconceito é a noção de frustração e agressão. Então, sempre que eu sou frustrado, a minha resposta vai ser manifesta em agressividade. Isso se torna um ciclo. Essa explicação ela dá conta, por exemplo, do que está acontecendo nesse caso.
né? Porque há uma frustração, talvez, da torcedora ali. No caso, o time dela estava até perdendo, né? Se eu não me engano, estava inferiorizado. Então, uma maneira de você agredir é você partindo para um estigma, para um preconceito com relação a um atleta do outro time. Só que, por outro lado, né? Então, as pessoas que agora se sentiram agredidas, né? Ou melhor, frustradas pela reação dela, passam a agredi-la também. Né? E uma coisa leva a outra. Outra possível explicação é a noção de bode expiatório. Porque a gente pode analisar, por exemplo, que ela não é a única torcedora racista do Grêmio. Mas, naquele momento, ela concentrou, né, na sua figura todo o ódio que tem contra o racismo também, que é uma coisa que muita gente não tolera. Então, no momento em que ela agora assume esse papel, ela fica à frente, então vamos descontar nela, ela se torna o bode expiatório da situação. Agora, eu imagino também que no estádio, todo mundo no momento que está, né, na torcida, várias situações, imagino que ela não tenha sido a primeira torcedora a fazer isso. A mídia, ela potencializa também? Ela foi o bode expiatório e aí agora você potencializa uma situação também? Com certeza, né? A mídia buscou esse bode expiatório, né? Quer dizer, a menina foi filmada por uma emissora de televisão, né? Que, por sua vez, espalhou essa imagem para ela. Então, com certeza, a mídia utilizou essa moça como bode expiatório de um problema já muito recorrente nos estádios de futebol, que são as agressões, não apenas agressões físicas, mas verbais também, né, contra jogadores, contra o próprio juiz, né, de futebol, que é muito agredido toda a partida, né? Mas a mídia, de alguma forma, potencializou esse momento, né, da menina falando isso contra o jogador e transformou ela num bode expiatório. E de um problema social muito maior, na verdade, do que simplesmente uma pessoa ofendendo a outra no estádio. Né? Não que isso seja admissível, é inadmissível, mas isso é reflexo de um problema social muito maior. Né? E aí, por exemplo, é muito fácil você pegar uma menina como essas e agora você criticar, você dizer que o problema é que ela é racista ou preconceituosa. Mas é muito mais difícil, por exemplo, você querer discutir a política de cotas para estudantes negros no Brasil. Isso daí ninguém não toma a mesma proporção. Né? Quando se fala disso, é um assunto que fica ali no rodapé. Talvez não viralize tanto. Não viralize. Né? Não viraliza, e isso realmente seria algo relevante ódio. No que diz respeito a uma ação contra preconceito e discriminação, né, do negro no Brasil. Agora, uma menina xingando no estádio, isso daí chama atenção. Sim. Pode falar, Tamires. Não viraliza porque não causa aquele ódio nas pessoas, aquela coisa, nossa, agora eu tenho que postar no Facebook que aquela menina fez uma coisa errada. Né? Essas coisas viralizam. Agora, coisas como as cotas, não. Coisas como negros e mulheres que ganham menos do que homens brancos, caucasianos, ali, e que estão no mesmo patamar de emprego, não viralizam. Por quê? Porque elas não causam ódio nas pessoas. Se torna um ciclo vicioso de espalhar o ódio, né? E a mídia, ela potencializa demais isso. Por quê? Porque ela escolhe momentos isolados, ela pega aquilo e ela distribui para você. E você escolhe se você quer distribuir para os outros também. Né? A maioria das pessoas escolheu distribuir. A ação daquela torcedora, ela tem que ser encarada muito mais como um sintoma do que como um problema em si mesmo. Exatamente isso. Então, é nisso que eu acredito. Agora, assim, no meu pensamento, eu queria que vocês me dissessem algo. É possível a intolerância ser, de certa forma, boa? Porque, por exemplo, vocês acabaram de dar o exemplo sobre as cotas raciais que tem na faculdade. Nesse sentido, eu me torno intolerante a acreditar que nós, brasileiros, aceitamos isso de uma certa forma como se... é normal, é tranquilo. Poxa vida, tem gente que comemora isso como se nós tivéssemos tido um avanço, quando eu penso que isso é regredir, né? No sentido de, uma cota, em que sentido, né? Qual é a necessidade nesse sentido de cota? É para realmente incluir pessoas que estavam ou excluir? Porque, de certa forma, exclui alguns para que outros entrem. Esses que estão entrando, eles realmente estão estudando para aquilo? Entende? Nesse sentido, a intolerância, em opinião de alguns assuntos, ela pode ser boa? A intolerância pode ser encarada de certa forma boa ou não? Ela é sempre má?
Eu acho que antes de responder a questão da intolerância, sobre a questão das cotas, pelo menos na Universidade de São Paulo, o que eu percebo é que o efeito é altamente positivo. Não tem gerado uma coisa negativa, tem gerado a inclusão, de fato. Né? Não tem sido algo que aumenta um preconceito, pelo contrário, tem sido uma atitude afirmativa e que ajuda a tentar minimizar um pouco da desigualdade social que existe na cidade de São Paulo, por exemplo. Onde o jovem estudante negro, se não tiver uma política de cotas, vai ser praticamente impossível para ele acessar uma universidade como a USP, porque ele não tem as mesmas condições, ele não está competindo de igual para igual com o jovem branco de classe média. Então, ele precisa, né, dessa cota. Acredito que, se a política social for bem feita por muitos anos, vai chegar uma hora que não vai precisar mais. Mas hoje eu entendo que é necessário e, pelo menos na USP, tem sido uma experiência positiva. Né? Agora, a questão que você colocou, a intolerância, ela é necessária? Será que isso é uma coisa que a gente pode afirmar? Eu acho que a palavra intolerância ela já vem carregada com alguns significados assim que em si mesmos eles trazem uma conotação negativa. Mas se você tentar pensar em, por exemplo, a contestação, né? Você contestar algo, ou o não conformismo. Né? Aí eu acho que faz todo sentido você dizer, nós não nos conformarmos com as coisas, né? Porque a intolerância ela dá a impressão assim, olha, o que o outro fala não merece nem ser ouvido. É muito radical. É muito radical. Né? É intolerante, como a palavra diz. Mas o não conformismo, né? Ou eu ter uma ação de querer contestar, isso daí é positivo. Então, há uma diferença aí entre intolerância e você contestar, confrontar uma situação, Sim, né? Com certeza. Você não precisa ser intolerante para você contestar algo. Ok, então, vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando sobre intolerância na internet. Você pode participar. Quero ler o seu comentário aqui daqui a pouquinho. Tem mais música com a Macena também. Até já.